Olá, meu nome é Cassiana, docente no Instituto de Química da Universidade de São Paulo, pesquisadora na área de Química Analítica e uma das coordenadoras do Grupo de Análise e Pesquisa em Espectrometria, o GAP. Essa é a terceira parte da série de aulas sobre técnicas de emissão atômica e iônica. Na primeira aula, apresentei os fundamentos de instrumentação e interferência da fotometria de chama e espectrometria de emissão atômica usando chama aracetileno como fonte de excitação. Na segunda aula, exploramos o plasma como fonte de excitação usado em ICP-OES, a espectrometria de emissão ótica com plasma indutivamente acoplado. E hoje apresentarei a parte ótica do ICP-OES, destacando a importância dos monocromadores. Se você ainda não assistiu às duas primeiras aulas, não perde tempo não, corre lá. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. Na aula passada, vimos que o fato de usarmos o plasma como fonte de excitação é uma grande vantagem, pois assim teremos a emissão atômica e também a iônica, de modo que o espectro gerado será muito rico em informações. Veja na tabela a quantidade de linhas de emissão que são gerados quando se usa o plasma como fonte de excitação. Mas isso não é tão vantajoso assim. Imagine um espectro de uma amostra complexa que contenha vários elementos da tabela periódica. Certamente teremos alguns milhares de linhas de emissão no espectro. Para garantir a resolução, só mesmo com o uso de um bom monocromador. O desenvolvimento da instrumentação de um ICP-OES passou por diversas etapas, até chegar em instrumentos atuais, simultâneos, mais compactos e de melhor resolução. E isso se deve especialmente ao desenvolvimento da parte ótica e detectores. Nessa aula, vamos apresentar três tipos de monocromadores e como eles influenciam nas características dos espectrômetros. São eles: Zerny-Turner, Círculo de Holland e o monocromador Echelli. O monocromador Zerny-Turner é o monocromador mais simples, inclusive já foi discutida na aula de absorção atômica. O link está na descrição. Ele é basicamente formado por uma rede de difração normal, que espalha a radiação, e por meio da sua movimentação, ela direciona a radiação de interesse pela fenda de saída, onde está localizado o detector. Assim, com esse tipo de monocromador, faz-se a detecção multielementar sequencial dos elementos. Para viabilizar a detecção multielementar simultânea, desenvolveu-se o Círculo de Holland. Nesse caso, a radiação era espalhada por uma rede de difração e o sistema apresentava várias fendas de saída, e em cada uma das fendas, um detector, nesse caso, tubos fotomultiplicadores. O problema desse tipo de sistema era o tamanho do instrumento, pois era necessário o mínimo de distância focal para se conseguir organizar os vários detectores. Sistemas mais compactos foram alcançados com o desenvolvimento da rede Echelli. Diferentemente da rede normal, a rede Echelli possui ranhuras menos profundas e, com isso, promove o espalhamento da radiação em menores ângulos. Com isso, pode-se associar a ela um segundo elemento dispersor, como o prisma, e promover uma segunda separação dos comprimentos de onda, de modo a obter um espectro de emissão em duas dimensões. Veja um detalhe nessa figura: a primeira dispersão da rede, a segunda dispersão no prisma, que resulta no espectro de emissão em duas dimensões. Mas o uso desse sistema só foi possível pois, paralelamente à rede Echelli, foi desenvolvido detectores mais modernos, como o detector CCD, o dispositivo sensível à carga, que armazena a carga gerada por fótons em um arranjo bidimensional. É como se cada um desses quadradinhos fosse um detector, que converte a energia de uma das radiações em sinal elétrico. Elétrons são armazenados em cada pixel representado por esse quadradinho. Aqui está o detalhe de cada quadradinho. É um sistema de ligação metálica silício-PN. Quando a radiação chega, é absorvida no silício P e o elétron da banda de valência entra na banda de condução, criando lacuna da banda de condução, de forma que a lacuna migra para o silício N, onde se combina com um elétron.
Com esse tipo de sistema, os instrumentos de ICP-OS ficaram muito menores. O que antes era do tamanho de um automóvel, hoje tem sistema pouco maiores do que um forno de micro-ondas doméstico. Além do tamanho, houve ganho significativo na resolução. Vejam a resolução quando se usa um monocromador convencional e quando se usa um monocromador Echelly. Assim sendo, considerando a riqueza das informações espectrais nas análises por ICP-OS, pode-se inferir que a maior interferência observada nesse método é, sem dúvida, a interferência espectral, que é a separação incompleta da radiação emitida pelo analito de outras radiações detectadas e processadas pelo espectrômetro. É comum haver coincidência da linha espectral, sobreposição de linha devido ao alargamento do pico, além da emissão de bandas moleculares e emissão de fundo, comumente chamada background. Para minimizar essa interferência, o uso de monocromador de alta resolução é imprescindível. Dentre as interferências não espectrais, que são aquelas que causam uma alteração no número de átomos ou íons emitindo, apenas a interferência de transporte é significativa, já que se faz uso de nebulizadores na introdução de amostra. Detalhes sobre esse assunto vocês podem encontrar na aula de aplicação em absorção atômica. O link está na descrição. Já a interferência química praticamente não existe devido à alta temperatura do plasma, sendo crítica apenas em análise de suspensões e análise diretas de sólidos. O mesmo pode-se dizer para a interferência de ionização. Nesse caso, a temperatura é tão alta que mesmo os íons formados são excitados e, consequentemente, emitem radiação, gerando informação química importante que pode ser utilizada na análise química. Assim, a ionização não é um problema em ICP-OS. A ICP-OS já é muito bem consolidada e faz parte da rotina de bons laboratórios de análise química. As novas tendências em técnicas de emissão atômica e iônica envolvem o desenvolvimento de novas instrumentações, como o uso de diferentes tipos de plasma, entre eles o plasma de nitrogênio induzido por microondas. Nesse caso, o método analítico passa a receber o nome de espectrometria de emissão óptica com plasma induzido por microondas, MIP-OES, do inglês Microwave Induced Plasma Optical Emission Spectrometry. É um instrumento comercial que tem sido explorado em muitos centros de pesquisa e já se encontra em rotina em alguns laboratórios de controle de qualidade. A mais nova tendência, no entanto, é a espectrometria de emissão óptica com plasma induzido por laser, LIBS, do inglês Laser Induced Breakdown Spectrometry, que se destaca por ser um instrumento portátil, pois o próprio laser é capaz de gerar um microplasma que é usada como fonte de excitação. O LIBS mais famoso é certamente o robô Curiosity, que está sendo usado para caracterizar o material geológico de Marte. Essa técnica ainda é muito recente em termos de aplicação analítica, mas o seu potencial tem feito grandes centros de pesquisa investirem tempo e dinheiro no seu desenvolvimento. E assim finalizo essa série de aulas sobre espectrometria de emissão atômica e iônica. Continue ligado conosco, pois há muitos outros assuntos para tratar por aqui, inclusive sobre LIBS, a mais recente tendência em emissão atômica e iônica. Caso tenham alguma dúvida ou sugestão, deixem nos comentários, vou adorar respondê-los. Aproveito para convidá-los a nos seguir nesse canal e nos contatar pelo Facebook, caso queiram saber um pouco mais sobre a pesquisa desenvolvida pelo grupo. Um super abraço a todos vocês e até a próxima!